Nessa terça-feira, um homem portando uma pistola 9mm e um revólver calibre 38 abriu fogo dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. 4 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. Vini, conta pra gente aí como é que foi o ataque, dê detalhes do ataque e o que se sabe até o momento sobre o atirador Euler Fernando Grandolfo. Pois é, Edgar, o ataque ele aconteceu ontem por volta da 1h da tarde. A missa na Catedral Metropolitana de Campinas começou por volta do 12h15. Este homem, que atende pelo nome de Euler Fernando Gandolfo, de 49 anos, entrou na igreja, sentou em um dos bancos ali da igreja e no final da missa ele se levantou e começou a fazer esses disparos de forma aleatória. Tinha algumas pessoas, inclusive, até no banco de trás dele. Ele atirou primeiro nessas pessoas e depois ele acaba disparando para outros lados também, em outras pessoas que estavam ali dentro da catedral. Tinha por volta de 20 pessoas, acabou matando 4, ferindo outras 4, uma está em estado grave e outras 2 já receberam alta na noite de ontem, Edgar. E ele mora em Valinhos, né, que é a cidade vizinha ali de Campinas, uns 5 quilômetros, né? As duas cidades ficam um pouco mais aí de 100 quilômetros aqui de São Paulo. Ele mora com o pai. A mãe já morreu, e ele mora com o pai há alguns anos já. Ele é desempregado, o último emprego dele foi em 2014, quando ele era assessor do Ministério Público de São Paulo, né, analista de sistema. E segundo as investigações que já começaram a ser feitas aí pela polícia, a polícia inclusive já esteve na casa dele ontem, já apreendeu ali alguns materiais, né, alguns cadernos, notebook, e conversou já com pessoas próximas a ele, familiares, ex-namoradas, amigos, né. Ele era uma pessoa muito reclusa, que tinha um perfil estranho, inclusive nas redes sociais você não consegue deduzir muita coisa da vida pessoal dele, porque ele não publicava quase nada, né? Uma pessoa bem introspectiva mesmo, que quase não saía de casa, ficava ali no quarto dele e tinha um quadro já de depressão, né? Ele inclusive passou por alguns tratamentos médicos. E segundo uma ex-namorada dele revelou, Edgar, inclusive disse que ele estava com uma aparência bem modificada da época que os dois namoravam, uma aparência um pouco mais magra, um pouco mais abatida. Disse que ele era um cara muito inteligente, inclusive passou, né, em concursos públicos, se formou em publicidade, enfim, tinha uma personalidade um pouco de opiniões fortes, conservadora, e que tinha um ódio realmente à Igreja Católica, né? Ele conservava esse ódio à Igreja Católica pela atuação do pai na igreja, que o pai era muito voluntarioso, o pai chegou até a ser ministro, né, de Eucaristia, enfim, tinha uma participação ali na Igreja Católica, e ele não gostava muito disso, achava que o pai ficava muito tempo dentro da igreja e não fazia muitas coisas dentro da casa, então ele conservava aí esse ódio. A polícia ainda faz algumas investigações em torno da motivação do ataque, em torno também das pistolas que ele carregava. Tinha uma pistola de 9mm e também uma arma de calibre 38, né? Ele utilizou uma dessas armas para fazer os disparos e a outra para atirar contra ele mesmo, né? Inclusive, Edgar, essa ação da polícia, a polícia acaba entrando na igreja muito rapidamente, porque ali é uma região bem movimentada, que tem um comércio, então tem um policiamento então já ativo, tinha né? Um policiamento ativo, então a polícia entra, existe ali também um confronto, né? Ele acaba disparando também contra a polícia, ele acaba sendo ferido, e aí quando viu que ele já estava realmente contido, ele acaba se matando. Então a polícia está investigando a origem dessas armas, que estão com as numerações raspadas, né, Edgar? E também se ele tinha algum tipo de relação com essa igreja, com as pessoas que frequentavam ela, enfim, investigações importantes escolheu a igreja agora. Né? Por que ele escolheu essa igreja? São investigações que agora estão sendo feitas aí
pela polícia. Esse descontentamento com o pai que você se refere pode ser um dos motivos, um motivo torpe, né? De qualquer forma, pode ser. Nada se justifica. Cada hora que a gente vê uma violência dessa, a gente imagina, puxa, chegou até aqui, né? Até então a gente estava falando dos ataques nos Estados Unidos. Não é algo comum aqui, em outros lugares, e chegou, e para mim, particularmente, chegou de uma forma... É a minha cidade, eu sou de Campinas, conheço, frequentei muito essa região, como todas as grandes cidades do país, as matrizes, né, as catedrais, elas se localizam em regiões centralizadas, e ali é uma região que virou um calçadão, como é, por exemplo, aqui em São Paulo, a Praça da Sé, a frente da Praça da Sé, como é no Rio, a Candelária, como é a matriz de Belo Horizonte, onde tem um largo, um espaço, onde funciona um comércio de muito movimento, e o pior só não aconteceu também, eu acho que porque havia um número já reduzido de pessoas na igreja, era o final da missa, e porque tem um posto policial ali no Largo da Matriz. E a Avenida Francisco Glicério é uma das avenidas principais de Campinas, onde se localiza o Largo da Matriz, e ao lado da Rua 13 de Maio, que passa bem na lateral da igreja, que é uma rua é a rua de maior movimento comercial na cidade de Campinas, e tem um posto policial ali. A ação foi muito rápida e evitou que poderia ter sido pior ainda com com o maior número de mortos nessa ação desse sujeito. E a polícia também está investigando quais foram os últimos passos dele, por onde que ele esteve antes aí dele executar aí este ataque na catedral, Edgar, que inclusive esse ataque acabou, né, reacendendo aí um debate sobre a liberação de armas no Brasil. O futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, já afirmou que esse ataque não muda a intenção do governo de liberação de armas no país. E ontem nós tivemos um debate bastante acalorado, né, pelas redes sociais, porque também acaba se politizando muito quando acontece um tipo de ataque desse. O Guilherme Boulos, que concorreu à presidência pelo PSOL, Edgar, líder do movimento MST, nós temos o tweet dele aí, Brunão, para ilustrar para as pessoas aqui no Morning Show. Lamentou, né, pela tragédia, né, que o homem atirou dentro da igreja em Campinas, mata 4 e se suicida, presta ali a solidariedade aos familiares, e aí reflete o seguinte: importante que motive a reflexão daqueles que acreditam que vão gerar segurança com mais armas. E aí o apresentador do SBT, comediante Danilo Gentili, deu uma resposta bastante agressiva aí ao Guilherme Boulos. Nós tivemos até que censurar algumas palavras que o Danilo escreveu aí pela rede social dele, dizendo o seguinte: eu acho que devemos aproveitar o momento e refletir também sobre o pi da sua mãe, né, Guilherme Boulos, porque se ela tivesse trancado ele direitinho naquele dia da diarreia, teria pi você. Vai usar gente recém-assassinada para fazer panfletagem política na PQP. Foram as palavras aí do Danilo Gentili. Então foi um debate forte, que também mas eu acho que a gente tem que parar, né, para pensar. Cada um debate com os argumentos que tem. E nem é uma questão de panfletagem política, mas eu acho que a gente tem que parar para pensar que esse tipo de ataque está acontecendo agora no Brasil, e refletir sobre a necessidade de se armar ou não a população é bem necessário. Lembrando, Fefito, que não existe a liberação das armas no Brasil. Então, quer dizer, como que esse cara já conseguiu essas armas, né? Vai ter a investigação em torno disso agora. E um dado alarmante Vini, nos Estados Unidos a população está armada, está liberado, e o número de ataques não diminuiu, inclusive é muito constante. Então é uma coisa a se pensar. Vamos ouvir o Caio aqui. Eu não sei, as pessoas que, por exemplo, quem votou no Bolsonaro, eu não sei se a adesão a essa ideia de liberação do acesso a armas é unânime em quem votou, fez a escolha pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas é uma discussão que vem à tona, sim, né? A facilidade com que essa decisão, a partir do momento que ela for confirmada, levar a arma na mão das pessoas, se já com essa, da maneira que é hoje, acontece o que acontece, porque o cara que quer cometer alguma coisa consegue uma arma de qualquer forma. Exatamente. Com a facilidade, talvez pessoas de menor acesso, ou como pessoas comuns, enfim, que não tem nenhum projeto de fazer nenhum mal, como esse sujeito deve ter programado fazer isso e tal. Pode facilitar o acesso, e eu não sei se isso traz segurança ou não. Quero ouvir, Caio, você falar a respeito.
Eu acho que sobre a visão majoritária da população a respeito do desarmamento, o último dado concreto, fidedigno que a gente tem é a votação do plebiscito. A esse respeito, né? Então, cerca de 65%, quase 2/3 da população se manifestou no sentido da liberação do comércio de armas de fogo, e isso foi solenemente ignorado pelo nosso Congresso, que passou por cima da vontade popular. Mas aqui é muito importante a gente deixar registrada a nossa solidariedade às vítimas e aos seus familiares, os cumprimentos aos policiais, aos bravíssimos policiais que interromperam, né, o massacre. E eu, de certa forma, partilho da indignação do Danilo Gentili pela politização dessa tragédia. Inclusive, vou comentá-la aí só como realmente contraponto ao que falou o Guilherme Boulos, né? A gente tem aí um ex-candidato despontando, ex-candidato à presidência, como bem colocou o Vini, despontando para o anonimato, deslumbrado com a própria insignificância e cujo fracasso já está subindo a cabeça. Então eu acho que ele está querendo chamar a atenção, tentando explorar politicamente essa tragédia. O tweet dele fala o seguinte: importante que motive a reflexão daqueles que acreditam que vão gerar segurança com mais armas. Então fica implícito aí o apoio dele à política desarmamentista do lulopetismo e dos tucanos, né? Então no final da década de 90, começo dos anos 2000, aí que foi implementada essa política. Acontece que o desarmamento, além do sonoro fracasso, vide a situação da segurança pública, é uma falácia, e a tragédia de Campinas é mais uma prova disso. Eu separei 4 fatos bem rápido aqui para a gente refletir a respeito. Primeiro, esses assassinatos, esse massacre agora em Campinas, se dá durante a vigência do desarmamento, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, o autor do massacre, por definição, ele tem índole criminosa, ainda que latente. Uma pessoa de bem, normal, jamais faria isso. Terceiro ponto, as armas do crime, elas estavam com o número de série riscado. Ou seja, portanto, elas são ilegais, né? E, finalmente, o quarto dado é que a violência só foi interrompida por outras armas, por força superior. Qual que é a conclusão óbvia disso, pessoal? O desarmamento não desarma o criminoso. Mas a arma evidente. arriscada e a arma oficial matam da mesma forma. Mas né? então, mas e a ação foi da polícia. Mas né? o criminoso que é treinado para usar. A gente está discutindo a política do desarmamento. O desarmamento não desarma o criminoso e, por outro lado, ele tira do cidadão de bem o direito fundamental de legítima defesa, né? Agora, a população, depois desse tweet do Boulos, tem todo o direito de cobrar a coerência dele. Eu não quero ver ele andando por aí com seguranças e capangas armados, né? Quer falar? Alguém mais quer comentar? Eu só acho que a gente tem que parar pra pensar que a gente acha que a gente está pronto pra se defender nesses momentos, especialmente se manipulando arma de fogo, e a gente nem sempre tá e acaba em tragédia muito grande. Eu repito, o fato da população ter acesso à arma legalizada não necessariamente diminui a quantidade de ataques. Nos Estados Unidos a gente estava num índice tão alarmante que em dado momento nesse ano estava quase 1 ataque por dia. E esses ataques não vêm de gente que tem um gene para bandidagem, como as pessoas costumam imaginar. Tem gente do bem que surta. Os tais cidadãos do bem que se auto-intitulam cidadão do bem também surtam. Também abrem fogo no cinema, no hospital, na igreja ou na rua. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso.